Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Leone, de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a trabalhar o caderno, né, a apostila volume 3 da Aprender Sempre. Ok? Então são uma sequência de atividades em que nós vamos trabalhar algumas habilidades que são essenciais. Ok? E algumas são até revisão de bimestres passados. Né? Então, o objetivo da aula de hoje é refletir sobre as diferenças entre a linguagem literária e a não literária. Então, ao longo de toda essa sequência de atividades, não só na aula de hoje, nós vamos ler vários textos, né? E na de hoje seriam fragmentos, ok? Então, a temática, né? Primeiramente, a gente tem que relembrar lá no primeiro ano do ensino médio, né? Que a gente estuda mais propriamente essa parte de linguagem literária e não literária, que é pré-requisito para o estudo da literatura, né? Então a gente tem que relembrar algumas características de linguagem literária e não literária, que é o objetivo da aula de hoje, ok? Então nós vamos ler uma crônica, um fragmento de uma crônica e um poema, certo? Ah, vou adiantar o tema aqui, né, que é para vocês irem se familiarizando, que é um tema muito comum, né, que é o amor. Então eu queria que vocês relembrassem outros textos, outros letras de música, enfim, que tratam dessa temática. Tem muitos, né? Então, bom, lembrando, é um tema muito comum da literatura. E outra coisa, como o objetivo da aula é refletir sobre a diferença da linguagem literária e da não literária, mais do que o tema ser importante, né? Importante é vocês observarem, além do que está sendo dito, é como está sendo dito. Essa é a grande preocupação da literatura. Não é só a mensagem, mas é como fazer essa mensagem, né? Como elaborá-la. Então, a forma, certo? Como é feita. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Certo? É importante também que vocês leiam esses textos depois e principalmente lerem em voz alta quando for poema, certo? Aliás, tudo, né? Mas quando for poema é bastante interessante para ver as questões do ritmo que possui, né? Algumas características sonoras, certo? Vamos lá então, trecho da crônica Uma Coisa Inútil, por Menalton Bell. Alguém pode me dizer qual é a utilidade do amor? Até hoje ninguém me convenceu. Ele, o amor, é inteiramente inútil, como a vida. Não tem utilidade. Ter filhos, amigos, tudo tão inútil como a arte. Uma ideia, esta da inutilidade, que me parece ter comparecido em algum escrito de Kant. Na crítica da razão prática? Não sei. E essa ignorância em assuntos filosóficos me dá coceira no corpo todo. Bem, se não foi Kant, alguém deve ter dito isso. E juro que não fui o inventor. Penso nessas coisas quando tenho de ouvir umas pessoas dizendo que literatura é uma coisa inútil. Sou obrigado a concordar. Se amigo e filho têm utilidade, não são amigo e filho. Não são mais amigo e filho, passando à categoria de instrumento. Enfim, servem para alguma coisa. Apesar disso, continuo lendo e cada vez com maior paixão. E continuo vivo, nem sei para quê, pois se a vida também é inútil. Essa é uma afirmação perigosa, em alguns sentidos letal, pois há pessoas que não se interessam por coisa alguma que não tenha utilidade. Aí o texto continua, certo? Não é uma crônica muito longa, vocês podem pesquisar na internet ela inteira, é bastante interessante, faz uma reflexão profunda sobre a utilidade ou não das coisas. Aí o texto 2 é um fragmento, na verdade, do texto O Adeus de Teresa Castro Alves. Então esse texto ele não está inteiro aqui na atividade, mas ele é curto, né? Só faltou uma estrofe. Eu não sei porque eles não colocaram. Ok, mas eu vou pôr aqui para vocês porque ele traz uma novidade para a gente relembrar um pouquinho, né? Ele, o Castro Alves, como vocês devem já ter estudado, é um autor aí do romantismo, da terceira geração. Né? Então, lembrando que a terceira geração do romantismo é preocupada com alguns assuntos mais sociais. Né? Por exemplo, um dos textos, um dos poemas bastante conhecidos do Castro Alves é o Navio Negreiro, né? Essa preocupação com as questões sociais. Então, mas nesse poema especificamente, ele não vai tratar dessas questões. Ele vai tratar
mesmo de algumas questões mais românticas, propriamente dita, né? Mais sensuais, eu diria. Ok? Então eu vou pôr aqui o poema inteiro. Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo, eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Então tem aí algumas palavras, né? Tem o glossário, eu vou voltar aqui à tela. Ó, o reposteiro é a espécie de cortina utilizada normalmente para substituir uma porta, certo? Alcova é um cômodo pequeno. O empírio é a mitologia, a parte mais elevada do céu, habitada pelos deuses. E arquejar, respirar com dificuldade, ofegar. Né? Então aí vocês podem retomar aqui. Então aqui no primeira estrofe, né? Ela começa, né? A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. O que essa frase quer dizer, né? Então, é uma situação que ele deixa implícita, né? Que houve aí, a gente pode até supor que houve a relação deles, né? E depois, na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. Então, ele viu Teresa, né? E depois a deixou, certo? E ela, corando, murmurou-me adeus. Então, é as indas e vindas do amor, né? Uma noite entreabriu-se um reposteiro, uma porta, né? E da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. O que essa palavra sem véus quer dizer? Né? Uma mulher que não era casada, né? Olha que novo para a época, né? Para o romantismo ainda, né? Então, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa nos braços dele, né? E ela, entre beijos, murmurou-me adeus novamente. Então ele chegava, né? Eles namoravam e depois ele abandonava ela. Ok? Basicamente é isso. E aqui novamente no terceiro, né? Passaram um tempo, séculos de delírio, prazeres divinais, gozo do empírio. Então houve um tempo que isso continuou, né? Mas um dia eu volvi aos lares meus. Ele voltou para a casa dele. Partindo, eu disse, voltarei, descansa. Ele falando para Teresa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Ele deixou ela, né? Chorando. Aí depois, que não acontece aqui, que ela se cansou disso e arrumou outro, né? Então é uma novidade, olha só. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa, né? Ficou surpresa com que ela estava com outro e ele voltou. E depois foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. Então ela estava com outro já e ele foi embora e eles nunca mais se viram, né? Então trouxe uma novidade aí, que a mulher trocou, né? Ela não esperou, né? Pelo eu lírico, aí, pelo homem que fala no poema, certo? Então essa é uma novidade nessa época, né?
Então, quanto à forma, né? O primeiro, nós podemos observar que o primeiro fragmento ele é escrito em prosa. Já estou adiantando aqui algumas coisas, né? Ele é escrito todo em parágrafo, né? Ele tem toda uma linguagem literária, né? Algumas inversões sintáticas, certo? E o segundo é o que? Um poema escrito em estrofes, em versos, né? Então tem todo um trabalho por trás, né? A escolha das palavras, referências, né? A mitologia no caso. E aí agora a primeira atividade seria a seguinte: quais as principais características dos dois textos quanto à forma, linguagem e função? Certo? Vamos lá. Do texto uma coisa inútil. Vocês vão responder qual é a forma, como que esse texto foi escrito. Eu dei uma dica já aí, né? A linguagem, qual será a linguagem? Então, será que é uma linguagem mais poética, mais cheia de figuras de linguagem? Ou como que era o nome disso? Tem um nome específico para quando o sentido não é ao pé da letra, né? Lembram disso? Então é o sentido conotativo ou denotativo, né? Conotativo é quando o sentido não é literal. Ele não é aquele sentido de dicionário, né? Muito usado na literatura. E o denotativo é o sentido mais ao pé da letra, aquele que a gente encontra em jornais, é um texto em reportagens, que as palavras são mais objetivas, né? E a função, certo? Que é o último quadradinho aí, né? Qual é a função do primeiro texto? Refletir, observar, emocionar, encantar. E do segundo, qual seria essa função? Certo? Então aí vocês vão responder a dois. Qual dos textos é o poético? Né? Justifique sua resposta. Então vocês vão olhar lá no texto, né? Tá fácil, né? Bem simples essa questão. E qual a diferença entre poesia e crônica? Né? Qual vocês acham? Então, eu não vou dar toda a resposta aqui, né? Mas vocês vão fazer uma breve pesquisa aí que seria interessante, certo? Algumas coisas, né, já dá para entender, né? A poesia é toda uma linguagem aí escrita com sentido escrita em versos, né, em estrofes. A crônica não, a crônica ela é considerada por muitos teóricos aí um gênero menor, porque ele trata de assuntos cotidianos, é uma característica da crônica, né, que difere um pouquinho aí do conto, mas é escrito em prosa. Prosa é aquele texto escrito em parágrafos, né? E dentre outros. Ok? Então, os dois textos, eles são literários, né? E como seria um texto não literário? Como nós vimos aí, alguns aspectos da linguagem, né? Da forma dele, é escrito em versos, né? Estrofes, no caso também existem textos literários que são escritos em prosa, como romances, né? Com relação à linguagem, ele é mais... O texto literário tende a ser mais conotativo, embora haja também, né, romances em que passagens são denotativas, né? A linguagem literária ela é mais subjetiva, ficcional também, né? Então ela apresenta as visões de mundo, uma realidade criada pelo autor, né? E enquanto a linguagem não literária ela é informativa, ela é mais objetiva, ela é denotativa, certo? Ela não é uma ficção, ela trata da realidade, certo? Enquanto o texto literário ele tem uma característica que nós chamamos de verossimilhança, né? Que é o texto ser coerente, ele fazer sentido, né? Ele pode ser uma narrativa fantástica, né? Para os textos aí
que a gente chama de fantásticos, né? Que envolvem vampiros, situações que nós não temos na realidade, mas que, por exemplo, ele tem que também ter uma coerência interna, né? Por exemplo, se eu falar um personagem, ele é tido como bondoso, gentil, eu não posso depois escrever que ele faz crueldades ao mesmo tempo, né? Então isso seria uma falta de verossimilhança, uma característica, certo? Então algumas questões aí para vocês pensarem. Então, num texto literário, pense, por exemplo, num artigo de opinião, numa reportagem, né? A linguagem ela é bem mais objetiva, ela é preocupada com a realidade, com a informação, né? Enquanto a linguagem literária ela é diferente. Ela está preocupada com uma forma, né, de fazer, de trabalhar com a língua, certo? Ela está preocupada aí com essas questões, certo? Então é isso. Eu gostaria que vocês relessem com bastante atenção novamente o poema, principalmente em voz alta, para vocês perceberem aí esses aspectos, né? Ah, eu vou deixar como link também dessa atividade uma outra videoaula que faz a análise mais detalhada, em especial desse poema do Adeus de Teresa de Castro Alves, né? Tá bem mais aprofundada. Essa aula, o objetivo dela, além dos objetivos citados ali, né, da diferença entre linguagem literária e não literária, era esclarecer em como fazer essas atividades, certo? Então, qualquer dúvida, vocês têm o meu contato e podem perguntar. Até a próxima.